Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com bastidores exclusivos da tentativa do Corinthians em contratar Memphis Depay. Informação exclusiva ontem do canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu te falo se travou a negociação por conta da Esportes da Sorte. Eu vou te contar bastidores exclusivos do caso. Vou te falar também que o Sevilha pulou fora das negociações com o Depay e isso tem impacto em relação ao Corinthians e eu vou te explicar por quê. Tem também ainda sobre o Coringão e o mercado da bola, Gabigol, algum acerto já de Corinthians e Gabigol, Esportes da Sorte. Vou te falar sobre isso também nesse blend, que ainda tem detalhes, bastidores da compra do Corinthians em relação ao goleiro Hugo Souza. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir. Falando do Corinthians, Hugo Souza, tá? Por quê? O Corinthians já tem uma negociação encaminhada para a compra do Hugo Souza. O Augusto Melo, inclusive, já cravou isso, contrato de 4 anos, tá? O Hugo Souza também, né, falou isso em entrevista, né? Em entrevista coletiva. Ele disse: bom, a vontade é clara, né? Essa parte eu deixo para o meu empresário e para o presidente. O presidente tem falado que já está certo, mas é com ele. E a minha vontade é muito clara de estar aqui, de continuar e construir uma história aqui. Estou muito feliz, revelou o Hugo, tá? Para fechar com o Hugo Souza, o Corinthians terá que desembolsar 800 mil euros, quase 5 milhões de reais, 4 milhões e 700, por, sabe quanto? 60% dos direitos econômicos do Hugo, tá? Muita gente está colocando 50%, e aí vocês têm perguntado: Samir, mas só você fala 60%? Tem muita gente falando 50%. Aí eu fui ver de novo com as fontes, tá? E as fontes me garantiram que é 60%, tá bom? Pelo empréstimo até o final do ano, o Corinthians já pagou 200 mil euros, né? 1 milhão e 200 mil. Pagou também meio milhão, né? 500 mil reais para que ele estivesse em campo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E se por acaso o Corinthians e o Flamengo se cruzarem na Copa do Brasil, o Corinthians paga mais quinhentão, tá? Para enfrentar, se não comprar antes, claro, para que o Hugo enfrente o Flamengo. Comenta aqui embaixo a situação do Hugo Souza. Gabigol tem acerto com o Esportes da Sorte e acerto com o Corinthians? Tem alguma coisa já encaminhada para a próxima temporada? Bom, vocês me perguntaram muito isso, né, depois da informação do Belo, que existe um acordo entre o Gabigol e a Esportes da Sorte. Eu vou falar o que eu apurei, tá? Eu não tenho a confirmação desse acordo, mas eu sei que o Augusto Melo, ele é obcecado pelo Gabigol. E se o Gabigol estiver livre no mercado, é certeza, não é que deve ser, não é que pode ser, é certeza que o Corinthians vai fazer uma proposta para ele. Caso o Augusto Melo também seja o presidente do Corinthians ainda, né? Tá rolando esse processo de impeachment, a gente tem que, né, enfim, cogitar isso também, não tem jeito. Mas se isso acontecer, o Augusto permanecer até o final do ano e o Gabigol não tiver acertado com nenhum outro clube, existe a chance do Corinthians fazer uma proposta. A informação, eu me recordo de uma informação que eu dei, que até bate um pouco com isso, que a Esportes da Sorte queria colocar o Gabigol no Corinthians antes, tá? Antes do acerto com o Corinthians. Não sei se vocês se recordam, o Corinthians não deu muita bola para Esportes da Sorte na época, foi negociado com outras bets, enfim, voltou e acertou com Esportes da Sorte. Então, aguardar, não dá para descartar não, tá? Hoje não tenho a confirmação de nenhum acerto oficial, mas tem sim que o Corinthians continua interessado no atacante Gabigol do Flamengo. Basta saber, né, qual vai ser o destino dele. Se ele estiver livre, o Corinthians vai fazer uma proposta para ele. Comenta aqui embaixo e deixa seu like também em relação a Gabigol. Você gostaria de Gabigol no Corinthians, o ataque do trap? Voltando para falar muito agora, meu amigo, do que? Memphis Depay. Ontem o Café do Setorista brilhou mais uma vez, né, com a graça de Deus, com mais essa informação exclusiva que o Corinthians fez uma proposta oficial pelo Memphis Depay, né, atacante holandês de 30 anos, que está sem clube desde que ele terminou seu contrato com o Atlético de Madrid, né, em junho
deste ano. Vamos lá, vou direto ao assunto, porque o restante você já sabe. Aliás, só vou lembrar que a proposta do Corinthians é de 2,5 milhões de reais por mês, tá? É um pacote, e que a Esportes da Sorte pagaria 2 milhões por mês, mais ou menos, e o restante o Corinthians ia completar, tá? Quer dizer, 80%, 90% é a Esportes da Sorte que vai pagar, né, o que iria pagar o salário do Memphis Depay. A gente sempre tem que trabalhar aí com a possibilidade, ainda não há nada certo, tá? Aliás, né, eu vejo hoje ainda distante esse acordo, tá? O Memphis Depay gostou da proposta do Corinthians, pelo menos os representantes dele, e falaram que tinha um time envolvido, que é o Sevilha. E aí, por isso que eu coloquei para vocês que pediu mais. O que acontece e que isso tem um impacto na negociação do Corinthians? Daqui a pouco eu vou falar dos Esportes da Sorte. O Corinthians tinha como principal concorrente o Sevilha, porque o Depay gostou da ideia de jogar no Sevilha da Espanha, né? Ele que passou pelo Barcelona, Atlético de Madrid, gostaria de permanecer no futebol espanhol. E ele aceitou uma proposta muito parecida com a do Corinthians, tá? De cerca de 2 milhões de reais por mês. Só que tem um problema que, na verdade, a proposta era de 4 milhões de euros por ano. Você vai dar 25 milhões de reais por temporada, 2 milhões de reais mais ou menos por mês. O problema é que o jogador, o que ele fez? Ele pediu mais depois de ter se apalavrado, né? Ter apalavrado aí a sua situação com o Sevilha. E ele pediu o dobro, tá? Ele pediu o dobro que ele havia aceitado, né, já do Sevilha, apalavrado com o clube espanhol, tá? Essa informação, eu não estou falando que é informação que vem de sites da Espanha, essa informação eu colhi de fontes dentro do Corinthians, tá? Dentro do Corinthians, que o Sevilha era o maior concorrente do Corinthians e o Depay agora praticamente descarta o Sevilha descarta o Depay. Então você fica imaginando, se esse era o principal concorrente e está pulando fora, então quer dizer que o negócio vai avançar e tem tudo para um acerto. Não, pelo contrário, ele pulou fora pedindo o dobro. Ou é bipolar, enfim, a gente sabe que acontece isso no futebol. Se ele pediu o dobro para o Corinthians, já não tem mais negócio, porque o salário dele iria para 4 milhões de reais, por exemplo. O Corinthians oferece 2 milhões e meio. E aí vem uma informação que me passaram agora, tá? Uma informação importante que me passaram agora, nesse exato momento, inclusive, tá? As informações não param de chegar, tá? O Corinthians recebeu uma informação da Esportes da Sorte que houve dinheiro bloqueado, tá? E isso, meu amigo, envolve agora a negociação com o Depay. O Corinthians, né, iria, tá? Iria, né? Ou, né, enfim, vou colocar iria porque ainda não tem nada encaminhado. O Corinthians pretendia contratar o Memphis Depay com o dinheiro da Esportes da Sorte. E o Corinthians passou, né, depois que estourou o escândalo hoje, claro que ainda tudo vai ser investigado, ninguém pode acusar ninguém ainda, né? A influenciadora, a doutora Deolane, ela foi também presa e está sendo, enfim, investigada, e algumas bets também, tá? Então, só para você ter uma ideia, algumas bets que foram envolvidas no caso, entre elas a Esportes da Sorte, tá? E que patrocina não só o Corinthians, mas também com vários clubes aí do futebol brasileiro. Hoje foi cumprido um mandado, tá, de busca e apreensão no apartamento no bairro de Boa Viagem, na zona sul de Recife. E lá o CEO, né, também alguns colocam como dono, outros como CEO da Esportes da Sorte, o Darwin Henrique da Silva, foram apreendidos algumas coisas dele, joias e dinheiro, tá? Falaram também em helicóptero apreendido, enfim, a gente não sabe se é dele esse helicóptero ou não, ou se é de algum outro influenciador ou de alguma outra bet, tá? Mas houve dinheiro bloqueado na justiça da Esportes da Sorte. O Corinthians investigou isso a manhã toda. Dentro do Corinthians, o clima de confiança que havia ontem em relação ao DPI, e eu nem publiquei, né? Nem falei para vocês que havia um clima de confiança ontem, mas você deve ter visto muita gente falar sobre isso nas redes sociais, outros colegas também. Mas existia sim um clima de otimismo. Eu tenho filtrado um pouco esse tipo de informação e não passado para vocês, para não me comprometer e depois não virem me cobrar, entendeu? Mas existia sim esse otimismo ontem, que já não é visto hoje, tá? Hoje pela manhã estava um rebuliço dentro do Corinthians,
muita gente querendo saber realmente o que aconteceu, se a Esportes da Sorte não colocaria mais grana, e uma fonte me garantiu que o pagamento do Depay seria da Esportes da Sorte, que já, né, avisou o Corinthians que tem dinheiro bloqueado. Enfim, a situação agora deu uma travada, nós vamos ter que aguardar para saber o que vai acontecer de fato, tá? Agora, o caso Esportes da Sorte, isso eu já confirmei dentro do Corinthians, tá? Dentro do Corinthians, o caso Esportes da Sorte impacta diretamente na contratação do Depay e trava, por enquanto, a negociação entre o Corinthians e o holandês. É mais uma informação exclusiva para você ir na temperatura certa. Fechado? Deixe seu like aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações, tá bom?